Opa, e beleza pessoal? Como vocês votaram, né, a gente tem que fazer, né, já que é uma democracia. Só pra vocês não serem pegos no final do vídeo, os 3 últimos vídeos eu decidi dar uma brincadeirinha. Eu coloquei aonde é Novel spawna no mundo real. Vocês vão gostar muito. Pode dar uma brincadeirinha aí no tema, mas é de acordo com o tema. Eu espero que vocês gostem desse top 5, vamos seguir evoluindo e até a próxima. Minhas 7 noivas são todas vilãs. Quando a gente vai dormir, a gente espera no dia seguinte acordar na nossa cama. Infelizmente para o nosso protagonista, depois de um dia chato de aula, ele foi dormir na sua cama e o mesmo acabou sendo acordado por causa que um grupo de pessoas estavam gritando na sua rua. Quando o nosso prota foi se aproximar como curioso para saber o que estava acontecendo, ele viu uma mulher sendo espancada, e essa mina parecia muito com a novel que ele estava lendo. Minhas 7 esposas são todas vilãs. Foi então que quando o morador se aproximou dele e chamou ele de Lin Huan Yu, o sistema apareceu para ele, dizendo que seu nome era Dong Jing. Ele avisou para o nosso protagonista que o mesmo estaria no corpo de Li Huan-Yu, que era um personagem descartável da história, que iria morrer pela mão de uma das suas esposas. Para que nosso protagonista não morresse, o sistema avisou para ele que iria ajudá-lo a catalogar o nível de corrupção das noivas. Quando esse nível de corrupção chegasse ao 5, aí sim nosso protagonista iria morrer. Dong Jing avisou para Huan que Qin Fu estava quase chegando no nível 5, e ele precisava tirá-la dessa situação. O prota, não querendo morrer, ele tentou falar para que as pessoas parassem de machucar sua esposa. Ele achou que realmente uma boa ação seria suficiente para poder abaixar o nível de corrupção dela. Mas foi ao contrário, acabou aumentando o nível de corrupção. Foi então que ele tentou abordar outra estratégia. Como essa pessoa sempre maltratou essa menina, ele então não poderia simplesmente bancar o bom moço. Então ele resolveu mandar as pessoas pararem de bater nela, dizendo que ela seria sua propriedade. Quando ele fez isso, o nível de corrupção acabou baixando um pouco. Aí sim que ele entendeu que essa seria a abordagem a seguir. Depois de salvá-la, o Dong Jing avisou para Huan que como ele passou do tutorial, ele recebeu vários pontos e ele poderia utilizar agora na loja para comprar alguns materiais para ajudá-la a sobreviver durante a sua trajetória na história. Por não ter pontos o suficiente, nosso prota resolveu comprar uma peça de roupa para Kufu, para ver se ela poderia baixar um pouquinho a guarda para ele, já que ele não queria morrer. Assim que ela acabou acordando rapidamente como animal acuado, como ela estaria muito fraco, nosso protagonista resolveu preparar um remédio para que ela pudesse tomar. Mas ela acabou achando que ele estaria fazendo alguma coisa na malícia, então ele mandou ela tomar, já que ele sabia que ela não tomaria se ele desse de maneira sensata para ela. Assim que ela tomou o remédio, nosso protagonista mandou ela comer um pouco, já que essa pessoa que ele reencarnou não alimentava ela direito. Claro, ela não iria comer, já que essa pessoa era horrível com ela, então ele simplesmente mordeu para mostrar para ela que não estava envenenado. Nosso protagonista ele vai ter que limpar essa imagem dessa pessoa desprezível que ele reencarnou para não morrer. Então ele vai viver literalmente com a faca no pescoço o tempo todo, já que o sistema está ali para ajudá-lo no momento certo para que ele não morresse pelas mãos das suas esposas, que são as pessoas mais fortes da novel. Então ele vai ter um exército ou ele vai morrer por esse exército. O Imperador Louco, meu destino em outro mundo. Para que o mal possa ganhar, os inocentes primeiro precisam sofrer muito. Depois do solo ser banhado com sangue de inocentes, o solo ele proclamou um salvador. E no meio daquela escuridão, o Cavaleiro da Luz Carlos emergiu, dando um fim no Imperador Louco, Celtron. Mesmo com a queda do mal, o trabalho ainda de Carlos não tinha acabado. Muitos demônios ainda tinham o propósito de destruir o mundo. Sob o seu comando, seus cavaleiros partiram para a linha de frente. E depois de uma longa batalha que não sabe quanto tempo durou, Carlos acabou expurgando o último demônio, se tornando o grande herói de uma lenda. Essa era a novel, a grande guerra entre os humanos e os demônios que o nosso protagonista Beng Kawang Sung amava ler. Semana a semana ele ficava esperando para o próximo capítulo. Guang ele nos avisou que ele curtia muito esse estilo de obra, pois o mistério que o protagonista Carlos traz é muito revigorante, pois o seu nível de desenvolvimento é muito sinistro. Mesmo a obra tendo 500 capítulos, você mal sabe quando o Carlos aparece na história. Ele aparece e sai, nunca fica ali 100% nele. Isso deixava o nosso protagonista muito animado para o próximo capítulo. Depois deixar uma quantia para o autor se inspirar para o próximo capítulo e comentar como foi o seu sentimento lendo esse capítulo novo. Guang ele ficou se perguntando como é que vai ser o próximo capítulo. Mas antes que ele pudesse pensar mais, ele havia recebido uma mensagem do autor de A Grande Guerra entre os Humanos e os Demônios, agradecendo por ele ser um leitor fiel. Guang estava até achando que isso seria uma mensagem até normal, mas de repente o autor começou a falar coisas estranhas e falou o seu nome completo. Ele até começou a se perguntar como essa pessoa sabe o seu nome. Mas o autor falou para ele que ele não teria mais poderes para continuar criando capítulos, e a magia que ele utilizava para poder ficar escrevendo a novel era muito forte. Mas como o Guang ele amava ler essa novel, o autor falou para ele que ia utilizar um feitiço de reencarnação mítico para mandá-lo para a novel, para que ele pudesse continuar a história. E se ele conseguisse concluir a história com perfeição e salvar o mundo daquela história, ele poderia retornar para o mundo real de novo. Porém o autor falou que só tinha um problema, ele não sabe quem o nosso protagonista vai reencarnar. Sem nenhum direito de escolha, Guang foi lançado para dentro da novel que ele amou muito ler. Só que não foi no corpo de qualquer pessoa, e sim no corpo do Imperador Louco Celtron. Nosso prota se lembra que Celtron não sempre foi ruim, por ele ter nascido com sangue dracônico. Só para vocês saberem, quem nasce com esse sangue tem uma força descomunal.
Porém, há efeitos colaterais. O efeito colateral mais revigorante é a loucura. O imperador louco, ele tentou de tudo para poder conter essa loucura, até utilizando bebidas para poder amenizar a loucura, mas infelizmente as vozes venceram na sua cabeça e levou o que levou. E nosso protagonista, ele não reencarnou em qualquer capítulo, e sim no capítulo 12, quando o imperador louco começou a adentrar no reino do demônio, visando ali acabar com o reino do demônio, mas ele acaba se tornando um demônio porque as vozes vencem. Como o autor falou que ele precisa salvar a Novel para ele retornar para o mundo real, ele não pretende seguir os passos do imperador louco, mas os efeitos colaterais vão consumir ele sabe disso. Ele pretende usar o seu conhecimento para não se tornar um imperador louco e destruir o mundo, já que ele precisa salvar esse mundo. Uma coisa que o imperador louco não sabe e que nosso protagonista sabe é que tem demônios já no reino dele. Eu me tornei o príncipe mais novo de uma Novel. Quando a gente finalmente chega no topo da montanha, tudo acaba se tornando extremamente chato para você. E o primeiro imperador do Império de Agnes vivia constantemente essa angústia em sua mente. Para aliviá-la, ele começou a ler os livros da biblioteca. E hoje ele estaria lendo uma novel, As Crônicas do Herói de Frostmourne. Segundo a história relata, há um acontecimento que ocorrerá daqui a 100 anos no reino de Agnes, aonde a narrativa escreve a queda do Império de Agnes para o reino dos demônios. Segundo o que está escrito, o povo ele acaba desacreditando do grande herói e o deixando lutar sozinho. E eventualmente o cavaleiro acaba perdendo para o rei demônio, sofre uma morte horrível. Alguém que foi almejado pelo poder absoluto não acreditava que tal fábula assim pudesse existir. Essa novel levou o imperador a se perguntar em sua mente como o Império de Agnes cairia para o reino dos demônios. Era só eles ouvirem lá fora o povo comemorando a grande unificação do imperador que ele fez pelo mundo inteiro, que sentia agora um grande vazio em sua alma, já que ele não teria mais nada para conquistar. Ao dormir, ele sentiu seu corpo totalmente fraco, como se tivesse um saco de cimento puxando para baixo. O homem que se proclamava como Fredo afirmava que iria protegê-lo daquela situação. O mais estranho era que esse cavaleiro o chamou de Zinho. No momento em que Fredo o colocou aquela pessoa no chão, ele já estava morto. Quando um dos agressores tentou dar o golpe final, um monstro abriu seus olhos e colocou todos ali no seu devido lugar, usando seu poder a Estrela Negra, um poder que afeta a alma ao invés do corpo físico, moldando o corpo de quem estaria recebendo esse poder. Poderiam transformar ele em qualquer tipo de pessoa ou simplesmente dizimá-lo. Depois de utilizar um pouco do seu poder para destruir seus inimigos, pela sua inteligência, o imperador entendeu muito rápido a situação que ele se encontrava. Ele estaria dentro da novel As Crônicas do Herói de Frostmourne, no corpo do príncipe de Zinho de Agnes. Essa pessoa ele apresentava um coração extremamente fraco ao ponto de nem conseguir matar uma formiga, e seu corpo era tão frágil que ele mal conseguia se sustentar em pé. Ele era um príncipe que havia sido desprovido de poder, que perdeu seu trono, e depois disso ele acabou sofrendo vários tipos de emboscada até que tentasse matá-lo. Essa pessoa deveria ter morrido ontem, mas nosso protagonista acabou utilizando um pouco do seu poder da Estrela Negra, que ele sabe que não estaria completa, já que esse corpo é muito fraco. Segundo as suas lembranças, a história ela termina em 3 anos, mas em 2 anos o Império ele acaba caindo primeiro. Por isso que o herói ele não recebe apoio do Império, já que o Império está totalmente corrompido. Nosso protagonista ele pretende usar todo o seu conhecimento que ele adquiriu lendo a novel ontem para poder mudar essa história. Por ele ser uma pessoa que gosta de conquistar as coisas, ele pretende não deixar com que o Império caia até numa fábula, mesmo que ele esteja nesse corpo totalmente fraco e seja caçado constantemente já que as pessoas querem matá-lo. Isso não é extremamente emocionante? A heroína é obcecada por mim. Kim Dan-in, ao retornar para sua casa, depois de um dia cansativo de aula, o mesmo sentiu seu corpo como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Assim que finalmente ele conseguiu sair daquele beco escuro, a primeira imagem que ele viu foi extremamente reveladora para ele. O mesmo havia sido parado dentro da sua novel preferida, o super-herói. Essa novel acompanhava a história da heroína de Seul, Stardust. Infelizmente, ela tem uma morte horrível no final da história. Pelo que nosso protagonista se lembra da história, chega um momento que os vilões eles conseguem 2 habilidades importantes que seria muito forte contra a Stardust. Essas habilidades eram teletransporte e a habilidade de telecinese. Kim ele até pensou em se tornar um grande herói para ficar do lado da mulher que ele ama. Só que infelizmente ele lembrou de uma realidade muito cruel. Os heróis eles não matam ninguém, absolutamente ninguém mesmo. Como ele queria manter a Stardust viva, ele precisava sujar as suas mãos. Foi então que nesse momento Kim resolveu assumir como Egoist, um vilão que sujaria suas mãos para proteger a sua amada nas sombras. E depois de usar um pouco do seu conhecimento na história, Kim recrutou a Seiyun, que seria uma pessoa que tem um superpoder de inteligência. Com os dois juntos, Kim ele poderia matar os vilões antes que Stardust morresse no futuro. A sua segunda vítima foi o vilão Rinu. Mesmo antes de que ele despertasse esses buffs, esse vilão ele era extremamente ruim. Ele era um psicopata que adorava matar pessoas. E ele já até tinha um plano em mente do que ele iria fazer no dia seguinte. Nosso protagonista, ele não nasceu nesse mundo simplesmente como um vilão qualquer. Ele tem as 2 habilidades mais poderosas, que é a telecinese e o teletransporte. E usando o teletransporte, ele conseguiu pegar Rino de surpresa. E depois Kim ele resolveu usar a telecinese para não deixar digitais na arma. E bum!
menos um para poder atormentar a mulher da sua vida. Depois de deixar a sua assinatura para Stardust ver, ele pensou que tudo estava indo como planejado, não é? Infelizmente, para um vilão morrer na mão de outro vilão, a repercussão ele não foi como ele queria, porque as pessoas não deram visibilidade a Stardust, e sim a ele. Ela literalmente foi abafada. Vendo que a repercussão não deu muito certo, Kim ele resolveu se vestir de novo de egoísta, para ver se ele consegue chamar a atenção da notícia para ela, utilizando no plano do Rhino. Primeiro ele iria botar 2 bombas em 2 prédios, e ele queria saber se os humanos são egoístas, igual o nome dele, e daria 30 minutos para essas pessoas explodir um prédio rival. Se em 30 minutos ninguém explodisse, talvez, só talvez, nenhum dos prédios iria explodir. Eles iriam ter que contar com a sorte e com a própria confiança do outro prédio que não iria explodir eles. Stardust usou a sua palavra, mandando as pessoas que estavam presas nos prédios não utilizassem a opção mais fácil, que era explodir o outro prédio. Era para eles aguardarem e confiarem nela. E realmente funcionou, deixando até nosso protagonista com muita êxtase de ver que as pessoas estão começando a confiar nela. Essa é a vida nova de Kim, se tornando um grande vilão para poder levar a sua amada até o final da sua novel. Fechado temporariamente por motivos de trabalho. Sem aviso prévio, um portal apareceu em cada lugar do mundo. Desses portais saíram monstros só vistos em lendas. Depois do acontecimento de muita morte de pessoas inocentes, uma luz surgiu para lutar contra o mal. Com o tempo, várias pessoas começaram a despertar poderes e começaram a suprir o mal, fazendo do mundo ter um pouquinho mais de esperança. Assim que a humanidade conseguiu respirar, foi feita uma seleção para descobrir o nível das pessoas que estavam despertando poderes, porque eles não sabiam qual poderes as pessoas tinham e qual seria a capacidade de nível que elas poderiam usar esse poder. Depois de muito tempo, eles conseguiram diferenciar cada pessoa de pessoa. O nível mais baixo era o rank G, e o rank mais alto era o rank SSS. Tudo começa com o nosso protagonista, Yu Shin. Ele trabalhava como autor de novel. A sua inspiração nesse dia estava extremamente mais baixa que o normal, até que algo acabou chamando a sua atenção. Um aplicativo estranho de nome Criador de Deuses foi instalado magicamente no seu celular. Ele pensou que poderia ser tipo algum aplicativo estrangeiro, porque ele não entendia o idioma que estava escrito ali. Como uma pessoa curiosa e comum, ele acabou clicando para ver o que aconteceria. Assim que ele matou aquela formiga preta, acabou dropando uma moeda dela. E essa moeda diz para ele que ele acabou despertando. Como os caçadores geralmente costumam viver muito bem, Shin ele foi correndo para a associação de caçadores para saber se ele realmente tinha despertado. E sim, ele despertou. Só que como rank G, o mais baixo. Como os rank Gs eram basicamente pessoas comuns, Shin ele largou aquela vida de sonho de se tornar um caçador rico e voltou para sua realidade normal como escritor. Por ele não estar com inspiração de novo nesse dia, já que ele tomou uma rasteira da vida, o mesmo resolveu jogar um pouquinho mais do jogo, que acabou despertando ele. E depois de passar a noite toda jogando, Shin ele acabou percebendo que dobrou muitas moedas, e ele passou do tutorial, ganhando uma recompensa ativando a loja dos deuses. Como ele não entendia o que estava escrito, ele foi basicamente no mais óbvio. Por ele ter 300 e poucas moedas, ele resolveu comprar uma habilidade barata. Na sua cagada, ele acabou comprando uma habilidade chamada Deus Cego. Essa habilidade permitia com que ele pudesse ver o oculto. Depois de ativá-la, Shin ele conseguiu entender o idioma que estava escrito. Por ele não ter muito dinheiro, ele resolveu comprar uma habilidade barata de novo, que seria uma habilidade chamada Esmagador de Deuses. Ele achou que seria instantânea igual a habilidade de Deus Cego, mas depois de tentar várias vezes utilizá-la e percebendo que ela não funcionava, ele achou que poderia ter algum tipo de requisito para essa habilidade ser ativada. Então ele resolveu ignorar e voltar pro jogo e tentar jogar mais e mais para juntar mais dinheiro para comprar mais outras habilidades. Assim que ele passou horas e horas jogando o jogo, apareceu uma formiga vermelha que era diferente das formigas pretas que ele estava matando. E essa formiga vermelha, ela ia além, ela desviava de todos os golpes dele. Assim que ele passou muito tempo tentando matá-la, ele acabou desistindo e foi dormir. Enquanto ele dormia, ele despertou como Deus desconhecido. O nosso protagonista, ele não sabe, mas ele vai ser o novo Deus desse mundo. Nosso protagonista vai descobrir mais pra frente um tal de Deus da destruição. Esse Deus, ele quer destruir todos os mundos. A semente do abismo. Depois de uma breve luta, o herói perdeu e a humanidade teve o seu fim. Todos tiveram que aceitar o apocalipse, já que o único herói no mundo havia perecido. Essa era uma nova apocalíptica que Sang-Ting estava lendo. Ele notou que esse final foi bem rushado. Como ele estava muito atrasado para a escola, ele só ignorou esse rush, já que ele era o único leitor, então ele não se importou muito com aquilo. Só que os detalhes estão nas entrelinhas. Ao sair do seu prédio, viu um grupo de manifestantes protestando contra uma construtora. Quando ele achou que aquele dia não poderia ficar mais confuso, o seu prédio havia sumido. Entretanto, não foi só o prédio dele que sumiu, sim de todo mundo. Por isso que eles estavam fazendo aquele protesto. Mesmo estando muito confuso, ele resolveu ir para a escola. E ao chegar na sua escola, um amigo bem próximo dele começou a falar sobre os eventos estranhos que estavam acontecendo naquele mundo. E como uma pessoa racional, ele simplesmente resolveu ignorar aquilo. Só que os eventos eram tão parecidos com a novel que chamou muita atenção dele. Sempre no começo daquela novel, os prédios deles iam sumindo. E o amigo do protagonista daquela novel ficava falando sobre os eventos também. Aquilo era tão parecido que ele resolveu olhar a obra. Só que estranhamente ela havia sido excluída.
E Sang precisava checar esses eventos com seus próprios olhos. Se os eventos da obra forem seguidos passo a passo, na meia-noite daquele dia, no centro da cidade, vai ter a primeira aparição do monstro, seguindo exatamente como a novel fala. Os monstros, eles irão de vários níveis. Até o nível 10, armas humanas ainda funcionam contra eles. Acima do nível 10, essas armas humanas já não funcionam. Então eles têm que ganhar habilidade ao matar o monstro ou arrumar uma arma lendária para poder lutar contra esses monstros, que geralmente brotam depois que esses monstros morrem. É só assim que os seres humanos vão conseguir lutar contra aquelas criaturas. Com isso em mente, Sang resolveu comprar alguns materiais para que ele possa se equipar para lutar contra a primeira aparição de monstro, que será um lobo solitário de nível 1. E esse monstro ele vai spawnar em todo mundo. E ele sabe que o primeiro que a matar esse lobo vai ganhar um buff. E com todo o seu conhecimento que ele tem sobre a novel, ele pretende salvar o mundo. E depois de uma breve luta contra aquele lobo, Sang teve uma grande vitória. Por sorte, ele ganhou um buff corporal. E não foi só isso, ele também ganhou uma habilidade e um item que possa fazer ele evoluir conforme ele matar os monstros. Será que o final dessa novel vai ser concretizada com o herói morrendo? Ou Sang vai finalmente conseguir salvar o mundo? Herdeiro dos heróis míticos. Esse foi chamado de o dia que Deus resolveu testar a humanidade, projetando várias lendas antigas em torre em todo o mundo. Se os humanos conseguissem finalizar as torres, eles poderiam pegar os materiais para poder ajudando o ser humano a alcançar o ápice da sua evolução. Mas tem um porém, essas torres estão programadas para destruir o mundo. Caso os humanos não terminem elas a tempo, o mundo irá cair em caos. Como esse não era um evento natural, a Terra resolveu escolher algumas pessoas para despertar e conseguir escalar essas torres. Essas pessoas foram chamadas de aventureiros da Dungeons. Desde criança, Han Ju-ming sempre quis ser um herói. Enquanto as crianças da sua idade buscavam brincadeiras infantis, ele sonhava em se tornar um herói que salvou o mundo. Para realizar esse sonho, ele começou a se preparar desde cedo, estudando e catalogando todo o conhecimento teórico que ele poderia absorver. Depois de muitos sacrifícios teóricos, Han ele foi aceito na academia de aventureiros. Foi então que o mesmo ele entendeu a verdade nua e crua. Não importa o quanto ele treinasse, o seu corpo ele não absorve do mesmo jeito que a sua mente. Ele tentou literalmente de tudo, até que a única opção para ele foi a opção de desistir. Faz 2 anos que ele desistiu da academia de aventureiros. Como ele já percebeu que ele não poderia ser um herói, para manter a ilusão cheia no seu coração, ele começou a criar várias fábulas de dungeons onde heróis conseguiam vencer essas dungeons. Como por exemplo o herói espadachim que poderia cortar horizontes, que acabou vencendo a sua dungeon. Outro herói que venceu a dungeon também, que era o caçador que vivia na floresta da morte. A outra dungeon que foi vencida pelo criador da magia. Ele tinha mais 4 histórias de 4 outros heróis. A cada história falsa, Han ele via a verdade. Rachel, que era o único aventureiro com poder divino, acabou de fechar mais uma dungeon. Falta poucas dungeons para o mundo ser salva. Essa era a verdade que ele nunca queria saber, já que se acabasse as dungeons, o mundo estaria livre. Porém, ninguém iria saber quem foi Han. Ele seria simplesmente mais uma pessoa que viveu nesse mundo. Para aliviar sua dor, o mesmo acabou indo dormir, e no meio dos seus sonhos, alguém estava trabalhando. O criador ele acabou achando as dungeons muito fácil e resolveu procurar outras histórias mais emocionantes para continuar essa jornada. Foi então que ele escolheu as histórias de Han, já que as histórias dele eram muito bem contadas e detalhadas de maneiras que poderiam ser adaptadas para o mundo real. No dia seguinte, Han ele acabou sendo acordado pela TV, que estava gritando que mais 7 dungeons acabou emergindo do mundo. Até aí tudo bem, ele pensou, mas quando ele ouviu os nomes das dungeons que condiz com os nomes das suas novels, ele foi correndo olhar no seu PC, e algo deixou ele bem chocado, as suas novels sumiram. Foi então que ele juntou um mais um e ele notou que as suas novels viraram as torres. Para poder agradá-lo, ele ganhou o poder de editor. Toda vez que ele estiver perto das suas dungeons, ele pode habilitar o poder da pessoa que derrotou essa dungeon. Ele vive uma pequena incógnita, já que ele mesmo criou a destruição do mundo. Como é que ele vai conseguir olhar na cara das pessoas, sabendo que várias pessoas irão morrer, porque ele criou uma forma dele se tornar um herói?